Olá, bem-vindos à live 15 do projeto Pande Building. Hoje nós vamos tratar dos novos mindsets e tendências versus edifícios pós-pandemia. E para discutir esse tema, eu vou fazer aqui uma menção a Nizam Guanais, que disse que para esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de um campeão de xadrez para jogar cartas. E aqui nós temos 3 super campeões de xadrez aqui para a gente jogar cartas e poder conjecturar esse futuro que está incerto e a gente vai precisar conjecturá-lo. E para fazer esse debate o mais rico possível e a gente ter um nível maior de assertividade, esses 3 aqui foram escolhidos porque tem uma percepção de comportamento como poucos aqui no Brasil. Então, eu vou começar aqui apresentando o Luiz Arruda, da WGSN Mindset, que é uma empresa líder de pesquisa de tendências, de comportamento, de consumo, de produto. Eles estão no mundo todo, são 86 operações, né, mais de 400 colaboradores. Então, ele respira tendência e tem vários termômetros de comportamento aí pelo mundo que vêm sendo discutidos e vai trazer uma visão bastante bacana aqui para a gente. Nós temos aqui o Carlos Ferreirinha, que acho que hoje é maior, hoje não, com 30 anos ele assumiu a Louis Vuitton, o grupo LMDH, presidente do grupo LMDH. Quando se fala em luxo, mercado de luxo, especialista é Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria, e também tem vai trazer uma visão muito bacana para a gente de comportamento, de shoppings, o que é que vai acontecer depois, como vai ser esse comportamento, da moradia, enfim, e da moda, do luxo, de uma forma geral. E o Caio Esteves, que é o CEO e fundador da primeira empresa de place branding do Brasil. Ele vai explicar bem o que é o place branding, essa relação das pessoas com o lugar, e agora o lugar virou tudo. Vai falar um pouco para a gente de desterritorialização, que é um ponto bem interessante que a transformação digital que já vinha trazendo, catalisou nesse período de pandemia, assim como outras coisas. E ele é da Places for Us. Então, acho que hoje a gente tem um tema bem bacana aqui para abordar. Começar agradecendo aqui nossos patrocinadores, as Tintas Ikine, Decker, Metais e Louças Sanitárias, Porto Belo, Cerâmica Revestimentos, Porcelanato, a Pointer, também do Grupo Porto Belo, os elevadores Atlas Schindler e agora a recém-chegada a Veda City. É um prazer, obrigado por apoiar essa iniciativa que a gente espera que tanto venha fazer bem aí ao nosso setor, inspirando novas práticas e soluções e dando visibilidade àquilo que já existe para o mercado que a gente está vivendo, a gente conseguir construir cidades mais saudáveis. Na live de hoje, nós vamos dividi-la em 3 blocos. O primeiro bloco, como sempre fazemos, vamos tratar um panorama e falar de uma maneira mais geral de mudanças de comportamento. No segundo bloco, nós vamos mergulhar nos impactos diretos disso nos edifícios. Né? E no terceiro bloco, nós vamos falar desses impactos, mas de uma forma mais abrangente, envolvendo outros setores da economia. E com isso a gente espera dar aí uma boa visão para gerar alguns bons outputs aí para o nosso Pande Building, que, aliás, está ficando uma maravilha aqui. Antes da gente começar a live, a gente estava aqui conversando sobre ele, já está começando a tomar forma, e muito em breve, nas próximas lives, a gente já vai poder dar aí um spoiler de como é que ele está ficando. Bom, vou começar a pergunta aqui para você, tá? E essa pergunta vai exatamente na sua especialidade máxima aí, que é o luxo, tá? Devido a essas perdas financeiras que, infelizmente, as pessoas viveram e estão vivendo durante a pandemia, as pessoas se acostumaram a viver com menos, né? Com menos roupas, com menos luxo, com menos recursos, menos dinheiro. E logo no começo, os posts ostentação das redes sociais, que são tão frequentes e comuns, passaram a ser execrados, né? Poxa, tem tanta gente sofrendo, como é que você posta aí uma coisa dessa forma? Na Live 10, o CMO da Tecnisa, o Romeu Buzzarello, ele trouxe dados de uma pesquisa onde eles fizeram para um novo empreendimento, uma pesquisa direcionada para avaliar esse comportamento, e perguntando se o luxo iria perder espaço e se as pessoas estavam buscando mais o conceito de frugalidade, né, da vida simples. E o resultado da pesquisa, não sei se talvez influenciado assim pelo momento, estava entrando no epicentro aí do tema, chegou a 96% optando pela frugalidade em detrimento do luxo. E aí eu lhe pergunto, você acha que isso é uma coisa temporária, é momentâneo, ou o luxo deve perder espaço para a frugalidade em definitivo? Eu queria te pedir para comentar isso de uma maneira geral e depois dar um enfoque no mercado imobiliário de luxo. Por favor. Bem-vindo.
Paulo, um super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Esses últimos 100 dias, talvez todos nós ganhamos aí essa oportunidade de geração de conteúdo rápido que tem acontecido. Então, um prazer para mim estar aqui com a presença do Luiz e do Caio. É realmente um imenso prazer essa tarde aqui de troca. Olha, Caio, eu vou te responder isso. Eu vou primeiro, antes de dar a minha opinião profissional em relação a isso, eu vou primeiro criar uma outra base de reflexão. A primeira delas, eu há muitos anos digo que pesquisa é um indicador. Diante de uma pesquisa, geralmente as pessoas sempre respondem para ficar muito bem na foto. A pesquisa sempre tem que ter muito cuidado, porque ela é um viés de interpretação e um viés de inteligência. Então, dito isso, eu tenho como base que as pesquisas fazem parte de um quebra-cabeça de reflexões, não apenas aquela que vai me dirigir na interpretação. Dito isso, trazer alguns comentários aqui que eu vejo importante. Algumas marcas de cama, mesa e banho de luxo no Brasil durante os últimos 3 meses cresceram média de 320% nesses últimos 3 meses. Eu posso dizer que a Tesla, no mês de março e abril, na China, cresceu 450% de venda direta. Da mesma forma que eu posso dizer que algumas empresas de joias, de joalheria no Brasil, nos últimos meses, mantiveram médias de crescimento de 30% a 43%. Dito isso, a primeira resposta que eu vou dar é: a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente acredita que o luxo, de uma vez por todas, vai desaparecer, porque ele não desapareceu nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, parte de muitas das marcas que a gente reconhece como ícones do mundo, eu posso pegar aqui uma marca como Baccarat, que dialoga fortemente, inclusive, com o metro quadrado, que é uma empresa que dialoga muito bem com a área aí de soluções de decoração, ela tem 256 anos de existência. Eu poderia pegar uma marca de bem-estar no conceito do trato pessoal, que é uma marca italiana da região de Florença, chamada Santa Maria Novella. Ela tem 835 anos de existência. Ela está caminhando para 1000 anos. Então, o primeiro ponto é o seguinte, Saulo. Nós também temos que lembrar, e aí uma outra contextualização muito rápida, aonde diz na cultura americana, que é muito pragmática, né? Os Estados Unidos é um país muito interessante. Eles são absolutamente uma questão moral, falso moralista na cultura americana e, ao mesmo tempo, pragmáticos de negócios como nunca. O americano faz um comentário bárbaro. Ele diz que em situações de crise, the stronger get stronger, the weaker get weaker. Os mais fortes ficam mais fortes, os mais fracos ficam mais fracos. Então, a gente tem que entender que, nesse momento de transição de mercado, por esse impacto brutal do luxo, tudo que falar com o luxo, que é o luxo posicionado de forma mais democrática, o luxo que é pautado de forma mais de penetração capilar, e aí você tem uma série de atividades que compõem isso, atividades de beleza, atividades de segmentação, que dialoga aí com uma amplitude maior de consumo, claro, com um desmonte social, com altíssima taxa de desemprego, nós teremos impactos genuínos. Por outro lado, o mais forte fica o mais forte. Concentração de riqueza excessiva, que fica mais claro durante períodos como esse, fortalece o indivíduo que está no topo de pirâmide. Quem está no topo de pirâmide com resiliência muito mais absoluta, ele faz com que o dinheiro se movimente. Dinheiro se movimentando, já está claro os índices que eu dei aí de resultado. O que aconteceu nesse período aí pandêmico, também taxas de crescimento bem expressiva e bem significativa com as marcas de luxo de uma forma geral. Dito isso, não estou dizendo que não tem impacto. A queda do luxo esse ano no mundo deve ser globalmente na faixa de 50% a 60%. Então, existe uma queda, existe uma interrupção brutal, bem significativa, mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu digo que o luxo voltará a partir desse ano, pelo menos durante esse processo aí de travessia, a um conceito que eu tenho dito luxo raiz. O que é o luxo raiz? É aquele luxo realmente do luxo do código do luxo, para poucos, estratificados numa pirâmide social muito mais elevada. Ele será fortalecido também ao longo dessa travessia. Finalizo com 2 comentários. O primeiro deles, ainda pautado de um diálogo maior de luxo, diante de um estímulo de consumo,
Todos nós, diante da pesquisa, dizemos que a gente não vai fazer. Mas, diante do estímulo e da motivação, a gente reage consumindo. As lives sertanejas no Brasil, elas determinaram, nesses últimos 3 meses, o antes e o depois do consumo de cosmética no Brasil. A venda tradicional caiu brutalmente. Toda hora que aparecia uma live sertaneja patrocinada por uma empresa de beleza, fez com que as vendas chegassem a bater crescimentos de 100%. Logo depois da pesquisa, dizia, não vou comprar mais. Mas a live acontecia e comprava loucamente. E aí, como último comentário, alinhado ao que você trouxe, imobiliário. Se tem um setor e uma atividade, Saulo, que sairá vencedora desse momento pandêmico, volto a dizer, não estou minimizando o impacto dessa crise, porque ele é brutal. Mas se tem uma atividade que será verdadeiramente vencedora nessa crise, é a casa. A casa, 1 metro quadrado, terá talvez a mais importante janela de oportunidade de exploração, crescimento e desenvolvimento dos últimos anos. A casa se tornou, o hashtag Fica em Casa, se tornou o refúgio de proteção, Nation at Home, o nosso espaço de acolhimento, de aconchego, e, ao mesmo tempo, se tornou o home office, academia de ginástica. A casa é definitivamente a vencedora desse processo pandêmico que nós estamos vivendo. Dessa forma, tudo que dialogar com casa, em termos de estruturação, desenvolvimento imobiliário pelo metro quadrado, terá vantagem nos próximos meses e anos. E no Brasil, em particular, o brasileiro tem como característica mais forte na sua jornada de investimento, o brasileiro é mais conservador. Se ele é mais conservador, com muita oscilação de mercado dos capitais, nós devemos ter um investidor tradicional voltando ao imobiliário, menos oscilação no mercado dos capitais e mais investimento seguro. E aí, Saulo, para finalizar, eu, Ferreirinha, não acredito em rompimento de comportamento de consumo. Eu acredito em novas dinâmicas de mercado. O consumidor aprende e volta aos patamares que ele tinha, claro, ganhando uma série de motivações diferentes, que são parte dos novos hábitos. Obrigado, Ferreirinha. Eu adorei a resposta, né? Sou a Suna Fernandes, como incorporadora que constrói imóveis de luxo, isso, claro, que é uma preocupação, né? Mas a gente também está nesse pensamento aí. Eu fiz a pergunta para provocar mesmo, mas a gente acredita que a casa vai sair fortalecida também, enfim, e as pessoas querendo mais conforto e mais espaço. Obrigado. Luiz, bom, nós não tínhamos nenhum histórico, né, de uma situação como essa. A última pandemia lá da gripe espanhola já faz muito tempo, mas era um contexto completamente diferente em termos de tecnologia, de tudo, né? E aí vocês devem estar assim numa missão muito difícil, né? Porque para você saber pesquisar tendências, você tem que começar a observar os padrões, né? E aí, sem referências posteriores, aumenta a atenção daquilo que está acontecendo. Aí eu pergunto se vocês, com todas essas operações aí, 86 pelo mundo, o que é que vocês estão observando de padrões aqui no Brasil, mas fora também? Legal, Saulo, prazer. Obrigado aí pelo convite. Agradeço em nome da WGCN, é um prazer estar falando para vocês hoje. Obviamente, hoje não tem precedente. A gente tem comparativos no máximo, mas, como você disse, a relação é muito distinta. A gente nunca viveu uma pandemia global onde a gente estivesse ultraconectado. E isso faz uma diferença gigantesca. Na WGCN, especificamente, você falou sobre as 86 operações, e isso é algo que tem ajudado a gente e os nossos clientes nesse momento. Ajudado no sentido de que a gente tem outros mercados em outro momento da curva epidemiológica, né? E, obviamente, isso ajuda a gente a aprender, por exemplo, com o que está acontecendo em mercados asiáticos ou em mercados europeus, né? E, obviamente, tentar traduzir essa história para a América Latina e, principalmente, para o Brasil. O que eu acho importante de citar aqui, de falar para vocês, inclusive tem um link para download de um report nosso que fala um pouco, que tem um pouquinho do meu discurso aí, tá na descrição aí do vídeo.
é o que a gente está chamando de aceleradores, tá? Então, o que a gente está vendo de padrão, o que a gente está vendo de recorrência, e aí isso independe necessariamente de qual região que a gente está falando necessariamente, de qual tipo de mercado ou da sua maturidade. A gente vê 3 grandes aceleradores que a gente chama nesse momento, né? Acho que é uma primeira premissa importante da gente entender e bater uma tela aqui é que a pandemia ou o momento de crise, especificamente, ele não criou comportamentos exclusivamente novos, ele massificou, ele acelerou, ele catalisou movimentos e tendências que a gente já estava mapeando. Mas quando a gente fala de pesquisa de tendências, a gente fala de um mapeamento, a gente trabalha como disciplina com um mapeamento de 2, 3, até 5 anos para frente, né? Então, coisas que a gente já estava vendo, movimentos, narrativas, opiniões, hábitos que a gente já estava mapeando e que a gente já encontra hoje em dia de uma forma mais nichada, foram acelerados, como eu disse, né? Foram massificados por um contexto completamente fora da curva. E aí a gente fala um pouco, e eu acho que falando de comportamento especificamente, que talvez seja aí, talvez a parte que mais me cabe nessa história, né? Comportamento como um todo, comportamento de consumo. Esses aceleradores são 3, como eu disse. O primeiro deles é o que a gente chama de ansiedade e medo, né? Parece óbvio e é de fato um traço geracional e um traço cultural nosso. Se a gente pensar o século XX, foi um século inaugurado com 11 de setembro, ataques terroristas, a escalada da violência no Brasil, enfim, a gente consegue achar expressões diversas disso. O que a pandemia trouxe e acelerou num processo que já existia de fato de ansiedade, de medo, de novo, algo cultural, é exatamente essa ansiedade que ela é transversal. Ela cabe hoje, com a pandemia, com a crise, ela cabe a qualquer espectro da nossa vida, qualquer pilar da nossa vida. Ansiedade em relação à saúde e bem-estar, isso é muito óbvio, a nossa saúde financeira, ao nosso trabalho, ao nosso lar, que de fato talvez seja o que deixa a gente talvez menos ansioso, óbvio para quem pode, né? A quarentena é um privilégio, etc. Mas em relação à manutenção das nossas, em relação ao trabalho, estudo, em relação à manutenção das nossas relações, né? Hoje em dia, essa ansiedade é completamente transversal. E é importante, na verdade, entender esse primeiro acelerador para entender que ele gera demandas específicas nos consumidores. Eu sempre falo isso. Primeiro muda o palco, o contexto, e depois muda o ator, né? Então, o que está acontecendo agora são essas mudanças no momento circunstanciais, mas a gente vai ter, obviamente, consequências estruturais, e depois muda o consumidor. Esse momento de ansiedade e medo faz com que o consumidor busque de marcas, né, de empresas, na verdade, não alguém que vai acelerar ainda mais esse processo de ansiedade, ou me dar mais tarefas, ou complicar a minha vida, né? E sim alguém, um agente que vai aplacar essa ansiedade de fato, né? Vai me trazer mais segurança, vai me trazer tranquilidade, vai me trazer transparência nos processos, até de um ponto de vista logístico, de eu saber que o produto, por exemplo, vai estar lá, ou que aquele serviço vai me atender, né? Então, é importante atentar para esse primeiro acelerador para conseguir responder de uma forma adequada e dialogar de uma forma relevante com esse consumidor que surge, né? Que reemerge. O segundo acelerador é o que a gente chama da nova economia digital. A gente sabe, principalmente aqui no Brasil, a gente tem números crescentes, né? De fato, as projeções são muito otimistas quando a gente fala de e-commerce, de e-commerce no Brasil, isso é um fato, mas ainda existiam muitos espaços ou muitos públicos que ainda não tinham no máximo mergulhado o pé ali, né? Em produtos, serviços e plataformas digitais, né? Isso é um ponto muito... E indústrias também que ficavam ali marginais, né? Eu tenho um marketplace, eu tenho uma presença em social, né? Mas aquilo dali você nunca mergulhava, a gente só tateava. Por muito tempo, o digital foi encarado por muitas empresas como quase um nice to have. Hoje, com a pandemia, com a crise, com o isolamento, etc., a gente vê que ele é basicamente a totalidade de muitos negócios. Então, a gente viu muitas indústrias, muitos segmentos, muitas empresas acelerando o processo, né, de entrada, e é um outro passo. O passo do digital é um passo muito mais rápido, é um passo de inovação muito mais rápido, é um passo de iteração, testa, erra, aprende, escala, né? E os consumidores entraram em massa nessa história. Quem não comprava necessariamente online, isso é só um aspecto, né, mas começou a comprar, a gente começou a comprar, a gente começou a trabalhar, a gente começou a estudar, a gente começou a fazer live, tudo isso, na verdade, por causa desse momento que a gente vive. A casa é a totalidade física e a tela é nosso contato com o mundo. Então, esse é um segundo acelerador que é importante das empresas, das marcas entenderem também, né? Então, acelerar esse passo de mergulhar completamente
nesse universo. E o terceiro e último acelerador é o que a gente chama de isolamento emocional. Aqui a gente não está falando só do isolamento compulsório ou não que a gente vive, e sim das consequências desse isolamento, né? Os impactos em saúde mental, né? Que a gente já estava sendo discutido e hoje em dia é um tema de fato urgente, né? A nossa revisão do nosso tempo, da nossa rotina, dos nossos hábitos, a nossa revisão do nosso consumo, né? Esse tempo em casa, para quem pode e para quem aceitou esse convite, foi um tempo de reflexão, de repensar o que eu ponho para dentro, o que eu ponho na minha casa, como eu consumo, o meu impacto no meio ambiente, o meu papel como agente na sociedade, enfim. O que eu quero discutir, como eu passo meu tempo. Lembra que a gente tinha uma cobrança no começo da pandemia de ser ultra produtivo. Aproveita esse tempo que você tem a mais, que você não está indo para o trabalho, por exemplo, lê um livro, compre plantas, faça exercícios, cuide da sua família, pense num hobby novo, e no momento a gente já está muito ansioso e angustiado. Então a gente já foi vendo essa conversa sendo relativizada, né? Não dá para fazer tudo. Então a gente está parando para refletir, entendendo onde a gente gasta nosso tempo, e de novo, tá aí uma provocação para as marcas, né? Entender esse consumidor. O meu último ponto, que aqui é importante de colocar, é o que eu sempre falo para os meus clientes de consultoria, né? A WGSN Mindset. A WGSN, a gente tem tanto a plataforma de assinatura quanto a parte de consultoria, que é a área que eu toco aqui para a América Latina, que é a WGSN Mindset. O que eu sempre falo para os meus clientes, a pandemia em si vai gerar um residual de comportamento e um residual de consumo. Há certos hábitos que a gente adicionou na nossa vida agora, ou tantas outras reflexões, que por mais que a gente saia depois de casa, né, de fato, e a gente tenha um afrouxamento desse isolamento, a gente vai continuar adotando, né? Essa curva não vai chegar dessa curva eu entendo, Saulo. Essa curva não vai chegar necessariamente aos padrões que eram. Pensa em e-commerce, pensa em aplicativos de entrega, tudo isso está sendo visto como mais conveniente, mais rápido. Logo, esse mergulho no digital é muito fundamental. E não esquecer esse residual de comportamento que vai ficar após isolamento. Está sem microfone aí, Saulo. Tá sem microfone. Desculpa, vamos lá. Obrigado, Luiz. Vamos aqui, Caio. Eu queria te perguntar, era exatamente agora, para você fazer a sua apresentação aqui formal, inicial, do que é o Place Branding e qual é a aplicação disso na pandemia, a aplicação direta na pandemia, como é que ele ganha força agora na pandemia. Vamos lá. Bom, o que é esse negócio estranho, que tem esse nome estranho, chamado Place Branding, né? Não tem nada a ver com design, ou com publicidade, ou com marketing, como muita gente acha. Na verdade, o Place Branding é entender as cidades dos lugares, e aí vale para qualquer esfera, né? De países a bairros, do ponto de vista simbólico, conceitual, identitário e também afetivo. É entender o que os lugares representam, o que aquelas pessoas daqueles lugares representam, e a partir daí conseguir alinhar tudo isso para que aquele lugar possa se promover de uma maneira alinhada com a vocação, com a sua identidade, com suas características culturais, identitárias, simbólicas, etc. Então, o Place Branding nada mais é do que uma compreensão, uma imersão e uma compreensão nos comportamentos culturais, identitários das pessoas nos lugares e como, através disso, pode-se chegar em ofertas que consigam criar resiliência ou antifragilidade, se a gente preferir, para que aqueles lugares consigam suportar impactos negativos, como, por exemplo, a gente está passando agora. Né? Então, quando a gente fala de Place Branding, a gente fala basicamente de identidade, vocação, mas, acima de tudo, a gente fala de gente, né? Da relação das pessoas com as outras e das pessoas com as outras que, por sua vez, criam o que a gente costumeiramente chama de lugares. Né? Acho que vale a pena, já que a gente está definindo aqui o termo, acho que quando a gente fala de place, acho que vale a gente trazer aí a geografia humanista, que acho que é a chave de leitura para isso, que define que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Logo, se eu não tenho gente, se eu não tenho relação, se eu não tenho simbolismo, se eu não tenho relação afetiva, eu não tenho lugares, eu tenho espaços, terrenos baldios, a questão puramente territorial, física e geográfica na essência. E o que a gente está falando aqui é uma outra coisa, que é um lugar palco desse encontro ou dessa convivência, melhor dizendo, que no fim das contas a gente pode chegar à conclusão que a cidade, ou os lugares, ou o tecido urbano, né,
para ser um pouco mais abrangente, é o grande lugar do que hoje os moderninhos, costumam usar o termo serendipity, né? Serendipity é um termo moderninho das startups, que é aquele encontro casual, né? Que você não tinha previsto, e um encontro oportuno. A cidade, na verdade, a função dela é essa, ela nasce com o palco da oportunidade. Se a gente quiser transformar essa oportunidade para um termo mais descoladinho, a gente pode chamar que a cidade é o lugar do serendipity. Então, o place branding é isso, é entender as relações das pessoas com o lugar, entender a identidade do lugar, que, portanto, a identidade das pessoas, e, com isso, criar frentes estratégicas, verticais de desenvolvimento econômico e senso de pertencimento. Tá? Bom, perfeito. E aí você tinha perguntado mais alguma coisa ou era só isso que você tinha me perguntado? Eu pedi a definição, porque é um tema muito bacana agora que a gente está, vamos dizer, digitalmente a gente pode estar em qualquer lugar, e além da definição era essa aplicação direta do place branding na pandemia. Eu acho que tem uma questão muito importante agora, que eu vou começar a romper as regras, tá? Você me pediu para nunca não responder duas perguntas em uma, não dá para não. Assim, você vai ver que eu vou fazer isso algumas vezes ao longo do dia hoje. Eu sou um pouco avesso aos protocolos tradicionais, então já vou perguntar, já vou pular lá para o final e vou só trazer um ponto aqui. Acho que a gente tem uma questão agora que é assim: o mundo foi estandarizado, o mundo inteiro se transformou num grande não lugar. Né? Quando a gente olha pela TV, quando olha pela janela e vejo aqui o centro de São Paulo vazio, ou menos vazio do que costumava estar, não tanto quanto deveria, na verdade. Ou quando a gente olha para Paris, no meio da pandemia, e vê tudo vazio, que a gente olha para Londres, é tudo vazio, que a gente olha para todos os lugares que a gente está acostumado a ver com grande vida, com grande relação, com grande efervescência, aquilo tudo passa a ser um cenário de filme pós-apocalíptico. O mundo inteiro se tornou um grande não lugar, sem grande significado, sem grande simbologia, sem grande relação afetiva, pelo simples fato de não ter gente nele. A gente não sabe muito mais como isso vai acontecer. Eu concordo com o Luiz nesse sentido. A gente tem pesquisado a especialidade da gente do ponto de vista do comportamento, é o comportamento urbano, né, das pessoas nos lugares. A gente entende que não é nenhuma questão do excesso de otimismo, achar que tudo vai ser como era antes, e nem o excesso de pessimismo, que nada vai ser como era antes. A gente entende que vai ter um comportamento que vai ser uma resultante desse paradoxo aí, né, e que a gente vai ter um novo relacionamento com a cidade como um todo, e essa é uma terceira pergunta que eu também não vou adiantar. Mas a importância do place branding, principalmente nesse momento, é que os lugares, por conta dessa estandarização toda, eles vão ter que cada vez mais entender o que eles têm de singular, de único e de relevante, porque a impressão que se tem, e o mercado do turismo foi um dos mercados super afetados com essa história toda, é que você vai pensar algumas vezes antes de sair para qualquer lugar. A gente tem falado que a nossa relação com a cidade mudou na medida que a gente entende que a tecnologia, e eu também concordo com isso quando ele fala da aceleração, para mim é muito claro, a pandemia não criou um comportamento, mas ela pegou um monte de coisa e atropelou a gente. A revolução digital é uma, né? Tipo, home office mais velho que andar para frente, mas para muita gente, nossa, eu posso trabalhar em casa. Uau, que descoberta sensacional. Filhão, você pode fazer, desde que existe internet, você pode trabalhar em casa, mas a gente acabou descobrindo uma série de coisas. Então, esse atropelo nos mostra que a gente pode ter uma relação menos utilitarista com a cidade. A gente não precisa sair na cidade como cenário para comprar parafuso, papel, leite ou sei lá o quê. E uma das possibilidades, uma das hipóteses que sendo trabalhadas é que essa relação com a cidade vai se tornar mais por prazer e por experiência do que por necessidade. Tá? Então, se isso se comprovar como uma hipótese viável, a gente vai ter ainda uma outra camada de importância nesse espaço público, que não é só saber o que eu sou enquanto identidade, o que eu posso oferecer para, de fato, converter e manter a minha cidade e o meu lugar resiliente do ponto de vista econômico, mas também como que eu posso levar isso para o nível físico, né, para a esfera construída, que eu possa ter uma questão sinestésica, como que eu posso me relacionar com esse lugar fisicamente e ter uma experiência não só positiva, mas que ainda por cima reforce e complemente aquilo que eu estou promovendo
ou, no mínimo, prometendo enquanto valor, enquanto característica de singularidade para aqueles lugares. Então, eu acho que a gente tem um momento agora que os lugares precisam necessariamente entender o que eles têm de diferencial, o que eles têm para oferecer, que promessa que é essa, e como, mais do que isso, mais do que prometer, como ele pode criar uma experiência real, palpável e também digital, porque a desterritorialização tem a ver com isso também. A gente falava até 6 meses, 4 meses, 3 meses atrás, 100 dias atrás, que existia uma grande fronteira no terreno, no espaço público, que era o soft edge, né? essa transição suave entre o público e o privado. A gente passa a entender que existe uma terceira dimensão aí, que sempre esteve lá, mas que agora ficou muito mais evidente, que é uma relação de três apoios agora, que é o público, o privado e o virtual. Né? As cidades, os lugares que não entenderem isso, vão estar perdendo uma oportunidade absurda. E aí também não é só ir para o virtual e sair fazendo um aplicativo VR, qualquer bobagem, só para estar no virtual. É entender o que eu tenho e como que eu posso levar minha experiência, que até pouco tempo atrás era 100% ou 95% física, para conectar através de uma experiência desterritorializada agora, não mais territorial ou menos territorial e também digital. Então, acho que, amarrando um pouco já tudo que eu vou acabar falando hoje aqui, essa é uma introdução para o que vem. Foi ótimo. Saulo. Foi ótimo. Você deu aí deu para dar uma noção do que é mesmo e tem essa função mesmo. Obrigado, Caio. E antes de passar aqui a pergunta, Ferreirinha, assim, as pessoas talvez estejam assim, querendo ver uma relação entre os painelistas, né? E aí vem um comentário aqui da Águida Muniz, que é nossa Pander Builder aqui da Live 7, secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente lá da cidade de Fortaleza, e ela comentando aqui que já fez um curso com Ferreirinha para aplicar na administração pública de Fortaleza. Então, a Águida ela é um exemplo assim, de gestão pública, assim, a iniciativa privada e gestão pública, principalmente municipal, tem uma série de conflitos e lá ela é uma unanimidade. Né? A gente fez um painel com ela, com a Tarsena Souto Maior, que é outra unanimidade aqui em Recife, e com o Fernando Chuc, que é uma unanimidade em São Paulo. A gente reuniu essas 3 unanimidades aqui, fizemos uma live set, debatendo o que é que os municípios, as cidades poderiam fazer para estimular práticas como essa do Pander Builder. E eu achei bacana o fato dela ter comentado de ter ido buscar inspiração nos seus cursos, né, que fala de comportamento, fala de luxo, fala de tendência, uma série de coisas, para aplicar na administração pública. Então, você veja aí a visão. Bom, bacana. Ferreirinha, aproveitando aí que a gente está falando, eu ia te perguntar o seguinte, vou juntar 2 perguntas em um aqui para a gente compactar esse primeiro bloco e poder entrar na parte do impacto direto dos edifícios. Tá? Então, eu queria te perguntar o seguinte, todo mundo na pandemia começou a se mobilizar para ajudar de alguma forma, né? As pessoas aí se oferecer para comprar uma xícara para um idoso, uma xícara não, um ingrediente do supermercado para um idoso, que não podia sair de casa, coisa desse tipo. Então, as pessoas se estão estudando e etc. O próprio Pander Building nasceu com esse propósito, né? Já que a gente não é da área de saúde, a gente tentar usar um pouco do conhecimento imobiliário do network que nós temos para poder promover essa plataforma de consulta aqui, de inspiração para o mercado. E aí eu lhe pergunto se você acredita que, como você respondeu na primeira fala, na hora que isso voltar, se a gente vai esquecer essa solidariedade e vai prevalecer de novo o capitalismo selvagem, esse senso colaborativo das pessoas, e aproveitar para lhe pedir para fazer um link disso com essa transformação digital que o Luiz já fez um panorama muito legal, mas acho que as 2 coisas estão um pouco interligadas. Por favor. Olha, Saulo, acho que muito bem colocado aí pelo Luiz e pelo Caio. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente responsabiliza o vírus por tudo, né? O vírus já tem muita responsabilidade por muita coisa. Mas aí também já acreditar que ele é responsável também pela ressignificação humana, ele não é, não, gente. Isso é um vírus. Isso não é uma reconstrução da essência humana, não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso
eu tenho tentado manter uma pergunta muito clara ao longo desses 100 dias comigo mesmo, com a minha base de clientes, com as minhas 2 empresas e a associação que eu lidero, que é quem éramos nós antes dessa pandemia. Nós precisamos ter a humildade de fazer uma reflexão clara sobre os nossos princípios de gestão, de indivíduos na sociedade e dentro do mundo empresarial como um todo. Tem muitas empresas e marcas e gestores aí muito letárgicos, culpando muita coisa ao vírus, que foram muito resistentes em entender ou se permitir a fazer as mudanças que precisavam ser feitas, que, muito bem colocado pelo Luiz, que já estavam muito claras, mapeadas, indicadas. Eu fico muito impressionado com essa questão do comentário, quase que parece a pérola da vez da transformação digital. Eu me pergunto se alguém deixou de entender o que estava acontecendo com a Amazon nos últimos 10 anos. Se alguém deixou de entender o que estava acontecendo com a Amazon, a Magalu, que está todo mundo falando, ela já dá resultados extraordinários nos últimos 4. Se a gente pegar a Farfetch, que é a maior plataforma global de vendas de luxo e de moda, já existe há 10 anos. Então, essa transformação digital, acho que muito bem colocado aí pelo Luiz e pelo Caio, iniciado pelo Luiz, eu vejo muito mais a Covid um fator reagente de aceleração do que verdadeiramente o início. Parece que Robson Crusoe chegou ou Pedro Álvares Cabral descobriu a pólvora. Eu verdadeiramente tenho muita dificuldade com isso. Dito isso, eu vou dizer o seguinte, Saulo, eu não tenho utopia, eu sou um indivíduo muito pragmático, a minha linha de atuação ela é sempre muito pragmática, eu não tenho um perfil nem pessimista nem otimista, eu sou pragmático, objetivo da forma que eu analiso as coisas. Eu vejo que é o seguinte, todas essas pressões sociais de solidariedade, de sustentabilidade, de responsabilidade social, de doação, na verdade, elas já existem há muito tempo. E bem colocado aí, pelo início, aí, Luiz WGSN, isso já era mapeado, já existia uma pressão muito forte para que a sociedade civil e a sociedade empresarial, de uma forma mais clara, deixasse mais claro os seus princípios de give back, a sua responsabilidade social, aquilo que eles têm que verdadeiramente entregar. Então, o primeiro passo que eu digo é o seguinte, Sal, eu não tenho nenhum tipo de comoção romântica por esses trabalhos sociais extraordinários de muitas empresas, marcas, empresários, gestores e no campo individual. Porque, na boa, aquela comunidade periférica que está sendo ajudada, ela já existe nos últimos 20 anos, gente. A comunidade estava lá do lado, esperando diversos movimentos nesse sentido. Então, o primeiro ponto é o seguinte, tudo isso vai continuar? Não, claro que não. Tudo isso vai ser esquecido? Também acho que não. Evidentemente que não. Isso deixa marcas em nós e grande parte das pessoas, eu acredito a maior parte das pessoas, começam a ser contagiadas e contaminadas por esses novos hábitos e passam até a ter essa decisão de fazer. Eu tenho sempre uma preocupação, Saulo, com tudo aquilo que é muito reverberado dentro do palco social, porque eu vejo também muito espancamento aí a diversas empresas em relação aos conceitos sustentáveis, mas o próprio indivíduo que está mediaticamente espancando não recicla lixo em casa. Não fez ainda um trabalho de inteligência de reciclagem dentro da sua própria casa. Quando parar mediaticamente espancar aí uma série de coisas. Então, solidariedade, ela é um clamor há muitos anos. Quando eu olho para o topo de uma pirâmide aí, seja empresarial de elite, ou seja, o indivíduo que está numa estratificação social de alta renda, doação será um novo hábito. Ponto. Eu não suporto esse termo novo normal, mas eu acredito numa nova dinâmica de mercado. Doação será definitivamente um novo hábito. Esse é o ponto. Mas não será apenas porque nós, sociedade, vamos lá cobrar. Tem um pouco de dúvida se a gente consegue ter o mesmo tipo de velocidade que precisa. Eu vou dizer o seguinte, Saulo, e aí você falou para fazer a ligação. Muito bem colocado aí antes aí pelo Luiz e pelo Caio, essa exacerbação da hiperconectividade, da transformação digital nesse momento, nem todo mundo passa por essa travessia da mesma forma, mas foi todo mundo colocado no mesmo lugar. Isso é indiscutível. Não, mas eu sabe o que é? Eu tenho um avião particular incrível, que é o melhor avião do mundo. Quer dizer muito pouco. Você não vai para a Itália porque você não vai poder entrar na Itália. Você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos com o seu avião particular incrível.
Claro que tem o indivíduo que está na casa de campo e tem o indivíduo que está na comunidade periférica. Está passando por isso de forma diferente, mas todo mundo colocado no mesmo patamar. Dito isso, eu vou dizer para você que eu vejo que essa hiperconectividade fez com que todo mundo estivesse com um tempo mais disponível para observar essas discrepâncias sociais que estavam na nossa cara, estavam reveladas há muito tempo. Só que nós, no meio de uma dispersão, de uma vida totalmente pautada, num ritmo totalmente diferente, não nos dava essa possibilidade. O que aconteceu? Todo mundo, de uma hora para outra, ficou enfiado dentro de casa com mais tempo para observar as mesmas coisas, os mesmos temas, os mesmos assuntos. E todo mundo conectado. Todo mundo absolutamente conectado. O que aconteceu? Essa conectividade excessiva fez com que todos esses pontos fossem exacerbados. A doação, a solidariedade, o tom não adequado, tudo isso ficou exacerbado, mas isso não é novo. A gente precisa ter muita clareza que esse clamor social é um clamor há muitos anos, né? De décadas, de séculos. Né? O capitalismo, da forma que foi resolvida nessas últimas 5 décadas, ele já estava dando todos os sinais de cansaço e necessidade total e absoluta de revisão. Uma vez dito isso, Saulo, eu vou dizer o seguinte: o que para mim será grande fator de diferenciação nos próximos anos, e eu sempre tenho uma linguagem, eu sou menos conceitual, eu faço menos estudos na área de pesquisas, etc. Eu sou muito mais um indivíduo no dia a dia, de estar entendendo ali da onde chegar de um lado para o outro, somando mais 1 dá 2, o que fará o fator de aceleração de todos esses princípios, solidariedade, doação, etc., não somos nós, os indivíduos, no nosso dia a dia. A nossa força não é suficiente, significativa, para fazer uma mudança de uma dinâmica capitalista. Eu vejo o seguinte, Saulo, o modelo imperado social que domina absolutamente por completo as relações empresariais no mercado é o capital. As empresas são medidas por aquilo que elas apresentam de resultado, de faturamento, de lucro, de margem de contribuição, acionista feliz no dia a dia com a liquidez que foi devidamente compartilhada. E nos últimos anos, as 500 maiores empresas, capa da Exame, as 500 maiores empresas, capa da revista Forte, as empresas que não entregavam os seus resultados, o lucro, como grande ponto, os executivos eram limados. A gente viu aí uma penca de presidentes de empresas que eram simplesmente tirados do cenário porque eles não entregaram aquilo que o mercado dos capitais esperava. O que eu vejo que acontecerá nos próximos anos? As empresas também terão uma nova avaliação. Eu vejo que elas serão pontuadas não somente pelo lucro capital que elas entregam, mas pela sua capacidade de absorver inclusão, diversidade, responsabilidade social, códigos sustentáveis, economia circular. Então, o que acontece é que eu, Ferreirinha, vou lá bater na porta do seu fundo de investimento, que é o Saulo, e você vai avaliar todo o meu resultado financeiro, vai falar, Ferreirinha, você está apto a receber a nova rodada de investimentos pelo seu resultado. Mas eu analisei aqui e você não tem uma quantidade suficiente de diversidade no poder, você não tem códigos de sustentabilidade que te dão pontuação adequada. Então, sabe o que eu vejo, Saulo? Que a solidariedade, a doação, o give back, a responsabilidade social e sustentável, ela será acelerada porque o mercado de capitais entrará nessa nova dinâmica dizendo, deixa eu falar uma coisa para você, empresa número 1 do mundo, o seu lucro não é mais apenas aquele responsável. Você também terá que apresentar uma lucratividade de códigos de diversidade, inclusão, tudo aquilo que eu falei. Com isso, nós devemos entrar num ritmo mais acelerado de doação, solidariedade, de uma forma geral, porque as empresas serão cobradas fortemente para elas serem capazes de serem mantidas no mercado de capitais. E nós, indivíduos que agimos ali na sociedade civil, tomando decisões, temos que tomar a vergonha na cara de lembrar algo, eu sou bem direto nesse sentido. O poder de escolha está na nossa mão. Todas as vezes que nós, enquanto consumidores, tomamos a decisão de continuar comprando da empresa que estava usando mão de obra escrava,
tem nada a ver com a empresa. Tem a ver com cada um de nós que não entendeu que o poder de decisão está nas nossas escolhas. O que a hiperconectividade digital trouxe? Ela bota tudo isso revelado em questões de milésimos de segundos. Então, o que acontece é que essa discrepância sempre aconteceu. Só que a vitrine da hiperconectividade nas redes sociais colocou tudo isso num ritmo acentuado de observação da plateia. Pronto. Isso foi palito de fósforo jogado. Está todo mundo preocupado, isso vai aumentar cada vez mais. É aquele comentário recente aí do caso do George Floyd, né, que disse as pessoas estão mais racistas. Disse, não, as pessoas agora estão sendo filmadas. É exatamente isso. É basicamente isso que aconteceu. Quando acontece... você falou Desculpa, também... só para pegar esse comentário, Saulo, muito rapidamente. Sim. Você falou do racismo, o racismo estrutural, seja lá o que for, chega a ser quase vergonhoso para mim, vergonhoso e constrangedor, que a gente decide tomar esse ponto quase como uma descoberta agora que a gente é racista, quando o Brasil já é o país que mais mata negro depois dos Estados Unidos, desde sempre. Desde sempre. Então, o país é o país que mais mata diversidade sexual desde sempre. O Brasil é o líder mundial. Eu tô com a gente está com 15 minutos de atraso do primeiro bloco aqui, aí eu vou, para a gente não desviar esse tema, eu vou puxar o segundo bloco, que a gente vai entrar aqui nos impactos dos edifícios. E esse é um tema que cabe uma live aí, mas como a gente está aqui focado no prédio especificamente, aí eu vou até condensar, Luiz, a pergunta, vou começar com você, tá? Para a gente falar desses impactos diretos. Oi, só para comentar uma coisa, eu queria falar uma coisa muito importante, eu queria só colocar mais uma pimentinha aqui, que você está completamente correto, mas você está tão correto que esse pensamento do compliance e da a nossa relação com payback, com propósito, ele extrapola as empresas, ele vai também para os lugares, para as cidades e para os países. A gente vê o quanto, por exemplo, a gente sofre com a nossa atual política de meio ambiente. Então, quer dizer, é tão importante o que você está falando que não é só em relação às marcas das empresas. Essa mesma percepção pode ser totalmente endereçada para as cidades, para os lugares e para os países, em última instância. Que é uma coisa que às vezes a gente não consegue criar muita conexão, mas é exatamente a mesma relação. Né? Eu vou colocar capital de investimento estrangeiro num país que está alinhado com as, digamos, boas práticas compartilhadas naquele momento, naquele zeitgeist ali específico. Então, realmente, eu acho que você está completamente certo e acho que é mais complicado ainda porque chega até numa escala federal. Pronto, Saulo. E trazendo isso, obrigado, Caio, trazendo isso para a esfera nacional de novo e empresarial, né? O Nizam de novo aqui, que eu comentei há pouco, ele falou, a pergunta que as pessoas vão estar fazendo é o que é que essa empresa fez por mim durante essa crise? Né? Então, e talvez, assim, essa percepção das empresas, que as empresas brasileiras, aliás, estão dando um show aí nesse sentido. A gente, em menos de 30 dias, nós já estamos aí com 7 grandes empresas, grandes indústrias do setor imobiliário, né, do setor da construção civil, apoiando a iniciativa que nasceu com esse propósito. Então, acho que isso tem um significado muito forte. A gente não esperava que tivesse essa adesão tão rápida. Mas vamos começar aqui o segundo bloco, falando sobre os impactos diretos disso tudo que nós estamos falando, aplicado aos edifícios. Eu queria começar com você, Luiz, para a gente falar um pouquinho de home office, né? Porque é uma cultura que já existia, mas agora que foi impulsionada, e aí as pessoas que não tinham experimentado antes experimentaram e gostaram e viram o impacto que isso está na vida deles em termos de economia de tempo, e aí naturalmente traz, junto com a preocupação do distanciamento, uma reflexão sobre os coworkings, por exemplo, os edifícios corporativos, as lajes corporativas, se vão perder força, quem desses 3 é que vai prevalecer, porque um vai impactar no outro. E como será essa reorganização dessas 3 modalidades aí de produto? E, por último, perguntar se o home office tende a tirar força dos centros das cidades e dar força ao campo e praia, como alguns poucos privilegiados estão tendo essa condição. E um deles é o projeto novo da sede da XP, né, que está tirando do novo centro, a nova sede deles do centro, vai deixar um apoio pequeno e vai fazer um apoio mais distante da cidade, com mais espaço,
mais qualidade de vida para os seus funcionários. Eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. Perfeito, Saulo. Não estou no mudo, ótimo. Essa relação, essa trinca que você falou, né, dos coworkings, os edifícios corporativos e o home office, elas eram vistas antes, né, antes da pandemia, do momento que a gente vive, eram vistas quase como concorrentes, se eu puder colocar assim. Não é a minha especialidade é em comportamento, mas era um versus o outro, ou um, ou outro, ou outro, né? Não tinha uma possibilidade de fato sistêmica nessa história. O que a gente está entendendo agora é que esses espaços, eles não vão sumir, né? Eles fisicamente não vão sumir. E o que é importante da gente entender acho que são duas coisas. Primeiro, uma visão sistêmica de entender que cada um desses universos, com as suas vocações e potências, pode assumir um papel diferente no mundo do trabalho como um todo, né? Não de uma forma excludente, um versus o outro, né? E sim uma divisão de protagonismo aí nesse momento, né? O home office, de fato, vai ser não é só mais uma possibilidade, ele é de fato uma realidade agora para a gente, vai continuar sendo uma realidade. Foi isso que o Caio falou, né? O Ferreirinha também falou. A gente descobriu que poderia trabalhar de casa? Não, sempre podemos, desde que a internet, desde 93, há 2 décadas, pelo menos, a gente pode trabalhar de casa numa boa. É óbvio que existem zilhões de atividades, a gente está falando de uma bolha privilegiada, sempre importante colocar isso, né? Que, obviamente, consegue trabalhar de casa. Mas antes a gente via esses 3 universos como 3 universos que quase não se tocavam. Ou você estava com a sua empresa no coworking, ou você tinha, de fato, ali um edifício corporativo e toda aquela estrutura, ou você trabalhava de casa e era um nômade digital, um freelancer. A beleza, na verdade, da gente entender momentos como esse é que são momentos de reinvenção. Acho que os dois também falaram, Caio e Ferreirinha, da gente encontrar forças híbridas nessa história, né? E não forças concorrentes. Então, entender, por exemplo, que os espaços de coworking podem virar esses pontos de encontro especificamente e, obviamente, com todos os protocolos de higiene, um espaço para reuniões e para eventos, etc. É o famoso repurpose, que é uma palavra bonita da gente buscar outros significados, né? E então é essa possibilidade de entender uma questão sistêmica. Obviamente, uma diminuição dos edifícios corporativos, mas que eles possam servir também como ponto de encontro quando for necessário, etc. Então, exatamente a gente conseguir achar novos papéis para essa trinca e não pensar em unidades separadas. Acho que esse é um primeiro ponto. Vou tentar ser mais rápido. O segundo ponto, especificamente, a gente já está vendo em mercados mais maduros, como o europeu, esse êxodo. De novo, aqui a gente fala dentro de um recorte de privilégio, né? Como você mesmo colocou, né, Saulo? Essa ideia de você sair dos grandes centros urbanos para ir para o que a gente chama na WGSN de second tier cities, né? São essas cidades médias, digamos assim, né? É algo que a gente já está vendo bastante lá fora, né? De novo, porque são mercados mais maduros, com uma outra conjuntura, etc. Mas quando a gente fala de uma perspectiva global, o que a gente está vendo é hoje ainda uma vontade dessa mudança. As pessoas acham que a gente vai esperar esse momento mais caótico passar para tomar essa decisão mais para frente, né? Quem puder, obviamente. Então, a gente está vendo aí, de fato, uma possibilidade de migração, não só porque a gente descobriu que a gente pode trabalhar remoto, mas também por causa de custo de vida, né? Obviamente, existiu um impacto financeiro gigantesco, como o Ferreirinha colocou lá na primeira resposta dele, um impacto gigantesco no nosso bolso, né? E viver num grande centro urbano, ainda mais numa área gentrificada, como a gente... Aqui em São Paulo, a gente tem isso o tempo todo. O Caio pode falar disso muito melhor do que eu, né? Mas os custos de vida, de fato, aumentaram no momento onde a nossa renda diminuiu. Então, faz sentido você ir para uma cidade, para um espaço onde o custo de vida é menor. A gente está vendo esse movimento já estávamos vendo isso há um tempo. O que acho mais interessante é as consequências dessa história. O que viram essas cidades médias, essas second tier cities, né? Porque, normalmente, quem acaba indo para lá são pessoas mais jovens, como sempre acontece em quase todo o processo de gentrificação, né? Pessoas mais jovens, criativas, com menos grana, que vão para lá, e aí aquilo floresce de uma outra forma, né? A Williamsburgização aí do mundo como um todo. Estou vendo o Caio concordando aí, que bom, porque é uma coisa, esse papo também daria outra live inteira. Mas outra live. Entender as consequências né, dessa migração e dessa refação dessas cidades médias. A gente vai ver isso cada vez mais também. Obrigado, Luiz. Bom, Caio, vou agora perguntar exatamente essa relação das pessoas com o ambiente urbano.
né? Essa transformação que as cidades estão passando, e aí o Luiz acabou de pontuar muito bem esse paralelo provocado somente pelo hábito de trabalhar em função do home office e desses vasos que não eram comunicantes e agora se tornaram, né? Um interfere no outro. E aí, o que é que muda nessa relação das pessoas com esse ambiente urbano, na sua opinião? Pode complementar o Luiz aí à vontade. Eu acho que a primeira parte dessa resposta é o que eu já adiantei na minha primeira ou na minha segunda, que é essa nossa nova relação com a cidade como um todo. O Luiz falou uma coisa que acho que é importante, que eu acho que as cidades médias provavelmente vão ter uma importância maior do que elas tinham até agora, né? Claro que aí vai passar por uma outra questão que é muito delicada, que é o conceito de qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida para alguns é natureza, qualidade de vida para outros é conectividade. Qualidade de vida para um é sossego, qualidade de vida para outros é agito. Quer dizer, que diabo de qualidade de vida é essa que você procura? Mas eu acho que, de qualquer forma, existe um movimento aí de olhar para algo que até pouco tempo atrás era uma coisa meio não tão comum, né? O próprio mercado imobiliário está sofrendo com isso, né? A gente vê uma retomada. Você ouve falar da retomada de procura por casas em condomínios, né? O Alphaville voltando a ter uma relevância, por exemplo, que é uma coisa que estava muito, né? A gente tinha um movimento de ida para os centros em detrimento, buscando mais conectividade do que isolamento, porque entendendo que isolamento, esse distanciamento que você tinha para chegar do isolamento onde as coisas aconteciam, impactava absurdamente a tua qualidade de vida, o que é fato mapeado também. Mas agora que todo mundo descobriu, depois de 20 anos, que todo mundo não, e aí o Luiz tem bastante razão nisso, né? A gente está falando de um país onde 49% da comunidade, da população não tem esgoto, né? Então, quer dizer, não dá, esse todo mundo todo mundo nós aqui, né? É muito pouca gente ainda, né? Se a gente pegar uma amostragem, mas que muita gente entendeu que pode trabalhar à distância. Eu acho que isso pode criar um movimento que é bastante interessante. As pessoas que têm a possibilidade, né, ou o privilégio, como bem foi falado aqui, de trabalhar de casa, podem buscar uma opção que até pouco tempo atrás a gente no mercado imobiliário conhecia como segunda residência, né? A gente entende que a segunda residência tem uma possibilidade de se tornar a primeira residência agora, né? Então, assim, o cara sai do grande centro, vai para uma cidade média ou pequena e abre espaço no centro urbano para quem estava nos quintos dos infernos, do que a gente pode chamar urbanisticamente de franjas da cidade, ocupar um lugar onde ele passa a ter mais infraestrutura, mais dignidade, mais acesso, mais oportunidade. Um lugar que já foi dele em algum momento, né? Ele foi expulso. Exatamente, que nasceu sendo dele, né? Então, assim, eu acho que esse é um movimento que muita gente fica com medo de não, a cidade vai ficar abandonada, o mundo vai virar Detroit. Não vai. Não vai. Porque é só uma questão de mudança de movimento pendular, né? O movimento pendular clássico era um e talvez possa ser outro. Se esse comportamento se consolidar, a cidade talvez seja mais vibrante, mais viva, mais útil até do que ela foi até hoje. Só que com comportamento e com perfil absolutamente diferente, muito menos gourmetizado ou gentrificado, que é a palavra correta para isso, né? do que acontece hoje. Então, eu acho que assim, nosso comportamento urbano ele vai mudar, mas ele não vai acabar, que é o que muita gente imaginava. Ele não vai acabar. Eu concordo tanto com o Ferreirinha quanto com o Luiz, que a gente está com esse mesmo pensamento. Né? O vírus está vindo aí para escancarar umas coisas, mas ele não vai refundar uma civilização, entendeu? A gente continua sendo o mesmo bicho que a gente era 100 dias atrás. A diferença é que a gente tá tendo que aprender a lidar diferente com algumas realidades. Mas eu acho que a cidade prevalecerá, ela terá tão ou mais importância do que ela tem hoje, mesmo que exista um movimento migratório das pessoas com capacidade para isso, no sentido do interior. Eu acho que isso é um problema muito menor
do que muita gente está querendo pintar. E uma oportunidade para todo mundo, para o mercado imobiliário, e principalmente, e quem mais ganha com isso não é nem o cara que pode ir para a casa de campo dele, é o cara que morava lá nos Cafundó, da Parada de Taipas, no extremo sul, pendurado na represa de Guarapiranga, ou na Billings, que pode morar, de repente, pode ser meu vizinho, aqui no centro de São Paulo. Uhum. Fantástico, Caio. Ferreirinha, em relação aos shoppings aí, mais uma de suas especialidades, né? A gente trouxe aí na Live 4 o Andrew Georges, que é arquiteto e tem vários projetos lá de shopping, muito ligado ao novo urbanismo lá nos Estados Unidos. Ele já vinha alertando, né, ele trouxe que já vinha acontecendo um movimento de os shoppings fechados se tornarem centros de entretenimento, showrooms, coisas desse tipo, e as lojas migrarem para shoppings abertos ou ruas de comércio. Você acredita que essa tendência vai se aplicar aqui no Brasil, onde a gente tem um dos estados que o clima dificulta um pouco essa questão da loja de rua, como o Nordeste, por exemplo? O que você acha que vai acontecer? Olha, Saulo, primeiro, essa sua pergunta está alinhada de uma forma geral, né? O que você trouxe como início aí com o Luiz e com o Caio sobre o momento do home office, etc. Nós temos que botar as coisas debaixo de perspectivas, que elas sejam factíveis e claras. Então, o primeiro ponto aí, que eu chego no shopping já, porque isso daí é uma colocação importante, é importante a gente perceber, trazido pelo Luiz e pelo Caio aí, a mudança da XP, ela não significa o Brasil, né, gente? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Aquilo é uma elite de uma elite de uma elite. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ressignifica as coisas com uma perspectiva muito enviesada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Da mesma forma que a gente acha que o mundo da moda brasileira acontece dentro da Oscar Freire, em São Paulo, na Garcia Dávila do Rio de Janeiro e no Shopping Rio Mar. Não. A moda brasileira acontece no Agreste de Pernambuco, acontece no Brás e no Bom Retiro de São Paulo, acontece nesses... Ali é onde existe verdadeiramente uma movimentação de moda, não uma pérola em cima de uma concha bonitinha. Então, a gente tem que primeiro botar as coisas sob perspectivas. A mesma questão em relação ao shopping, Saulo. O que eu vejo, Luiz e Caio, mais uma vez, né? O que para mim o que torna o home office totalmente irreversível, e vou entrar no shopping, o que para mim torna totalmente irreversível não tem a ver se a gente descobriu ou não descobriu, tem a ver com as empresas. Eu volto a falar claramente isso. O motivo que o home office não crescia era porque as empresas tinham medo que não teria produtividade. Ponto. Confiança, né? Esse é o ponto. E o que se acontece agora nessa pandemia, porque essa questão do home office já tem se falado, gente, há quase 50 anos se fala sobre isso. Como o Luiz bem colocou aí, há 23 anos com a internet. O que acontece, Caio, fortemente, é que as empresas agora entenderam que durante a pandemia manteve-se a produtividade ou cresceu a produtividade com 50% menos de custo fixo de metro quadrado. É isso que faz com que o home office seja irreversível. Não está no romance se alguém... Porque a maior parte das pessoas, se perguntar se querem home office, vão falar que não querem. Porque lidar com a questão de família dentro de casa, tudo isso não é simples. Mas as empresas agora romantizaram isso tudo porque estão pagando 50% menos. Aí já estão devolvendo seus metros quadrados, porque a produtividade... Nós estamos dentro de um mercado capitalista. Dito isso, Saulo, por que não há nenhuma possibilidade dessa adequação de linguagem romântica de shoppings a céu aberto nos Estados Unidos ou na Europa, que tem alguns desses movimentos? Por uma questão muito clara, nós temos o maior índice de violência urbana do mundo no Brasil, nós temos uma das piores infraestruturas urbanas do mundo, nós não temos calçada, nós não temos adequação de segurança, a gente não tem nem estacionamentos, porque os nossos metros quadrados foram explorados totalmente pelo metro quadrado, onde você é um deles que representa isso. Então, isso quer dizer o seguinte: shopping center no Brasil se tornaram destinos importantíssimos de ilha, de descompressão, de segurança, de climatização e de serviços. Não existe nenhum shopping nos Estados Unidos onde você encontra no mundo. Você não pode chegar no mundo em Nova York, ou você chega e fala: sabe o que? Vou te levar hoje para você jantar no restaurante mais bacana. Sabe onde que é o restaurante? Dentro do shopping. Isso não tem na Europa, isso não tem nos Estados Unidos. Aqui, o nível da gastronomia do Rio Mar, em Pernambuco, o nível da gastronomia do Village Mall do Rio,
do JK e do Iguatemi do Cidade Jardim em São Paulo é uma coisa absurda. Por que é uma absurda? Porque shopping no Brasil ele é um centro de absolutamente mais do que lazer. Ele é um centro de serviços. Ele tem cinema, hospital. Então, vamos configurar isso muito rápido aqui. Não quero ser aquele indivíduo que atrasa o tempo. Cinemark, que é o terceiro maior operador de cinemas do mundo. O Brasil ele é o maior operador. No mundo, 73% dos cinemas do Cinemark estão na rua. No Brasil, 100% dentro de shopping. O Brasil, o shopping, nos Estados Unidos, que é o mercado mais importante de dinâmica de consumo dentro de centro comercial, ele tem um tempo médio que oscila entre 1h40 a 1h50 e pouco. O Brasil bate 3h30 a 4 horas, porque o Brasil tem cinema, salão de beleza, laboratório, restaurante, manicure, tudo dentro do shopping. Reverter essa situação, pode ser que aconteça isso dentro de algumas outras décadas. No meu tempo, isso não vai acontecer. Nós não temos infraestrutura urbana. A gente mal conseguiu resolver a questão de assaltos à mão armada nas ruas do Brasil. Nós somos o maior índice de roubo à mão armada de relógio, bolsa e tênis do planeta Terra. Dizer que as lojas vão para a rua? Não, não vão. O consumo popular continua na rua e o consumo que sobe a pirâmide é em shopping center. Obrigado, Ferreirinha. Luiz, vamos admitir aqui, vamos fazer aqui uma conjectura de admitir um cenário sem vacina, tá? Vou bater na madeira aqui, mas vamos só conjecturar isso aqui. Um cenário sem vacina. Né? Você tem sempre colocado essa reflexão da casa como centro da vida, né? Que você tem que acomodar todos os usos, né? E necessidades ali dentro. E a gente vê assim, essa necessidade de mais espaço ou de inclusão de novos usos, né? Novos ambientes dentro de casa, como uma coisa que não é muito difícil de chegar a essa conclusão. Mas, do outro lado, o bolso diminuiu, né? E aí, que tipo de moradia no futuro esse paradoxo, né, de mais espaço e menos dinheiro deve produzir? Qual é o impacto disso nas moradias? Eu acho que é muito interessante se a gente olhar historicamente. O Ferreirinha também colocou isso, se eu não me engano, ali para trás, de falar que a casa já estava... A gente fala muito do home hub no WGCN, né? Que é a casa como hub absoluto. Isso aconteceu por quê, na verdade? Se a gente pensar, a gente tomou muita rasteira essa década, né? O que foi ótimo para essa geração do minha, que está chegando agora aos 40, por exemplo, foi ótimo para a gente conseguir entender, porque a gente achou que realmente ia ser Brasil Takes Off, ia ser a capa do The Economist ali, doce ilusão, né? Que bom que a gente tomou essa rasteira, que ruim, que bom. Mas a gente já estava olhando, na verdade, para uma dessas grandes rasteiras, que foi a crise econômica que o Brasil passou nessa última década aqui, sem juízo de valor especificamente. A gente está falando de uma crise instaurada já há algum tempo já, e, de novo, as consequências são estruturais. Então, a gente vai demorar aí 15 anos para conseguir, de fato, né? A gente já estava falando de um cenário projetivo de melhora, mais uma rasteira, a gente vai demorar ainda bastante tempo para a gente sair dessa história. Nisso, o que aconteceu? Foi exatamente o home hub que eu estava falando e que o Ferreirinha colocou também. As atividades que estavam fora da casa foram para dentro da casa. Isso já acontecia pré-pandemia, pré-quarentena, né? Então, a casa como centro fitness e academia, a casa como home office, a casa como spa, a casa como espaço de socialização, quase o teu espaço de restaurante, de entretenimento, já estava acontecendo porque o dinheiro já tinha ficado mais curto, né? Então, a gente já tinha internalizado. Os millennials, que é a geração Y, né? Enfim, críticos e tem críticos e defensores dessa história, até da ideia de gerações, mas o pessoal que está entre os 25 e 40 anos, mais ou menos, né? Para mais e para menos, é um público que já passa, é um recorte que já passava 77% mais de tempo em casa versus as outras gerações. Isso pré-pandemia. Agora, na verdade, o estar em casa é totalmente quase um privilégio e uma obrigação, né? O que é interessante de ver isso, né? Essas atividades já estavam indo e foram completamente para dentro de casa. Essa casa híbrida, esse home hub, essa casa que virou tudo, né? Ela já é uma realidade para a gente e vai continuar sendo, de novo, aquele resquício de comportamento de consumo que eu falei. Isso já vinha quando a grana estava curta, faz mais sentido ainda agora, no sentido de que realmente as coisas vão começar a vir para dentro de casa mesmo, né? É importante que a gente garanta pelo menos ali as 4 paredes. E a gente vai se virar para fazer atividade física, para ter ali um espaço de conforto, para ter ali um espaço de entretenimento. Aquilo vai continuar. E, obviamente, a casa, nesse sentido, ela ganha mais papéis.
Antes a casa, para muitos, na verdade, ela era um espaço, né, quase um espaço funcional, estritamente funcional, né? Tinha gente que passava muito mais tempo na rua, que a sua vida social, sua vida profissional era toda fora de casa. A casa com menos grana vai se tornar ainda mais importante do que ela já é, nesses cenários e nessas timelines onde a gente vai ter que ficar voltando para casa, né? A gente, sem vacina, a gente vai ter isso. Ela se torna mais importante, mais plural em termos de papéis, e aí eu dou três recados que a gente está pesquisando muito, fazem parte do meu estudo também. O primeiro e de novo, como consequências da expansão da casa agora. O primeiro é o que eu chamo de compartilhamento expandido. E aí, nesse sentido que a gente está falando, é de compartilhar a casa com gerações diferentes, de compartilhar a casa de dentro e fora, com espaços abertos e iluminados, que tem sido uma demanda maior, de compartilhamento de rotina, de atividades, né? Então, essa ideia desse compartilhamento expandido é fundamental. Compartilhamento com os outros, compartilhamento com o mundo, compartilhamento com o meu dia, né? Então, semanticamente explodir aqui a ideia de compartilhamento, mas para a gente isso é muito fundamental. O segundo ponto, que é par dessa história, primo, é hibridismo ou modularidade, né? Então, dos espaços de fato, justamente porque vão ser esse palco de compartilhamento de atividades, de pessoas, de gerações, como eu coloquei, na verdade, a casa vai precisar ser um espaço muito mais híbrido, muito mais modular. Um espaço não pode ser só um espaço de alguma coisa, ele vai estar um espaço de alguma coisa, né? E isso, obviamente, tem a indústria imobiliária que pode, obviamente, isso tudo, na verdade, são avenidas de inovação, né? E são espaços de inovação interessantes, né? Tanto móveis modulares quanto plantas um pouco mais flexíveis, tudo isso é um prato cheio aí, tanto para a indústria de arquitetura, de decoração, design de interiores, etc., quanto de mobiliário, de design, né? Tem um espaço gigantesco. E o terceiro, último ponto que é importante de discutir é o que a gente chama de conforto funcional. Nunca vai ser... Eu estava discutindo isso ontem numa outra live, né? Conforto nunca foi tanto palavra de ordem quanto agora. E, de novo, conforto, a gente pode falar de uma forma palpável, claro, né? O conforto, desde a ergonomia da minha cadeira, até o conforto do meu sofá e da minha cama, até o conforto de segurança, né? De saber que eu estou protegido. Como a Ferreirinha falou, isso acontece fora de casa no shoppings como ilhas de segurança, centros de convivência, conveniência, e agora acontece dentro da nossa casa. Esse conforto funcional é garantir que eu tenho o apoio que eu preciso, e as ferramentas que eu preciso, tudo isso dentro de casa. Então, só resumindo, compartilhamento expandido, hibridismo e modularidade e conforto funcional como palavras, expressões de ordem aí para essa nova casa. Adorei a resposta aí, viu, Luiz? Isso é a essência da molecular. O que a gente mais defende, acredita e desenvolve é isso. É você transformar aquele espaço em resiliente, não ter espaço ocioso, você ter uma dupla função naquele espaço, com uma pequena modificação. Enfim, fantástico. Caio, vamos complementar? Vocês chamaram a gente. Eu entendi total que vocês chamaram a gente. Cara, isso é o ultimate uso misto. Né? Uhum. Isso é voltar para a cidade medieval, lá para o século XVI, onde o cara morava em cima e tem uma oficininha que fazia o sapato de couro no centro de Florença, ou qualquer lugar. É o ultimate uso misto. Né? Que, na verdade, uma coisa que o Luiz falou que é legal também, é que na verdade, esse é um movimento que a gente está começando a ver agora para alta renda, né? Quando vai trabalhar em casa, mas que a rapaziada da quebrada, como do português, claro, já faz isso, ó, né? Trabalha, tem o botequinho na frente, o bilhar, a sinuquinha, a lan house, o que quer que seja, e a economia gira ali em todo. Então, a gente está descobrindo outras... A gente está conseguindo, através, de novo, da aceleração de tudo que a gente está vendo, descobrir outros... reenquadrar comportamentos e tendências que estavam em outros lugares, até em outros tempos, e que migraram entre esses diferentes comportamentos, diferentes estratos comportamentais e sociais, de renda e assim por diante. É super curioso. É super curioso. Essa questão do uso misto, você sabe muito melhor do que eu, Caio, já estava sendo discutido. Aqui em São Paulo, né, o plano piloto, tudo aquilo já estava sendo discutido aqui, e agora ele é a possibilidade para esse momento. Ele vai para dentro da tua unidade, né? É exatamente isso, sensacional. Deixa eu incrementar aí essa discussão, que eu estou gostando de ver aí a tabelinha. Incrementar com o seguinte, a gente tem visto aí os cinemas tirando poltronas para ter o distanciamento, a gente tem visto alguns estudos onde nos ambientes de escritório que cabiam aí 80 pessoas numa laje corporativa, na hora de colocar o distanciamento adequado, essas 80 baixa para 20, para 30,
As salas de aula que cabiam 40 alunos agora vão trabalhar com 13. Só que existe uma equação do custo do espaço, né? E aí, por mais que diga, não, mas o aluguel vai diminuir. O aluguel não pode simplesmente diminuir porque existe um custo para criar aquele espaço, né? Então, aí vão parar de construir os espaços. Se o aluguel vai diminuir, ninguém vai construir aquele espaço porque não vai atingir a rentabilidade necessária que justifica aquele investimento. Então, assim, em teoria, essas soluções, claro, são muito boas, mas eu acho que elas são muito simplistas para o que realmente a gente precisa equacionar daqui para frente, claro, pensando num cenário sem vacina. A gente não pode simplesmente achar que, não, vamos dobrar os espaços de todas as residências, de todos os escritórios, de todos os estabelecimentos comerciais e tudo vai ficar funcionando como era. Quem vai pagar essa conta, né? Os ativos representam 80% aí da riqueza mundial e a gente não pode simplesmente dobrar esse para outra. Como é que vocês enxergam isso? Ô, Saulo, sabe o que eu vejo? O primeiro ponto, eu acho que em algum momento nós temos que talvez fazer uma adequação. Nós não estamos num filme de ficção científica que a nossa vida foi pausada e a gente volta com vacina para onde a gente estava. Eu não sei, em alguns momentos eu me preocupo, porque parece que a vacina, ela não é a vacina de um vírus, ela é uma vacina de humanização. É uma coisa meio surreal isso. Nós não estamos assistindo um filme da Netflix que a gente aperta o pausa e a gente vai lá, pega um drink, volta e assiste a mesma porra do filme. Cara, quando tudo isso acabar, a gente pode até estar no mesmo seriado, mas é um outro episódio, gente. Você pode estar até na novela, mas é um outro capítulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Saulo. Com vacina ou sem vacina, não faz mais sentido mesmo ter escola que tenha 100 alunos, 200 alunos. Não faz mais sentido mesmo. A gente já estava totalmente irritado com essas companhias aéreas que ficavam 3, 4, 5 pessoas do seu lado cuspindo em cima de você, tossindo. Não dava mais. Isso já estava muito claro. Os japoneses já deixavam isso claro, usando máscara há muito tempo. Isso já não fazia mais sentido. Da mesma forma que você falou aí do custo de ocupação, é o mesmo que acontece, Saulo, na relação dos shoppings. Eu entendo o lojista, nesse exato momento, que está totalmente imbuído de espancar shopping, da mesma forma que o shopping está lá, mas não se trata apenas que abaixou o fluxo e o seu custo caiu. Você tem uma taxa de ocupação de IPTU daquele imóvel, daquele shopping center. Você tem custo de manutenção daquele equipamento daquele tamanho. Você tem ar-condicionado. Você tem uma série de coisas que não tem a ver com fluxo. Se entrou uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 1.000 pessoas no shopping, o ar-condicionado é o mesmo. O IPTU é o mesmo para a utilização daquele espaço territorial. Então, o que eu quero dizer, Saulo? Muito do que está acontecendo é aos trancos e barrancos, porque isso é um live show, bicho. Isso é um reality show. A gente está fazendo ao vivo na frente de todo mundo. Não tem regra, não tem equação que resolva isso. Isso é um novo aprendizado. Eu acho... verdadeiramente muito brutal o que está acontecendo. Porque é evidente que quando o lado aperta, o lojista quer espancar o shopping. Eu entendo isso. Mas como cabeça de mercado é um equívoco. Porque você está mantendo aquele custo daquele... Quando tudo acabar, você quer voltar para aquele equipamento bacanudo, com ar-condicionado, com IPTU. Não é tão simples resolver essa situação. Então, é uma situação muito difícil, que é um live show, é um reality. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, definitivamente, Sal, a vacina resolve uma questão, sinceramente, a vacina resolve uma questão de propagação do vírus. É uma interrupção de ordem de saúde pública, mas ela não vai fazer com que a gente volte para a mesma cena que a gente estava assistindo. Parece que é um filme de ficção científica. A gente está assistindo lá Blade Runner, aperta o pause, a gente volta para a mesma cena. Não vai voltar para a mesma cena, não, porra. Já está desconstruído. A XP, que você falou aí, já assinou o contrato com a JHSF. Com vacina ou sem vacina, ela já está indo lá, linda, maravilhosa, junto com a JHSF. Não tem vacina que vai fazer ela voltar. E, Ferreirinha, a vacina para esse vírus, né? Muitos especialistas dizem que agora a gente vai ter pandemias muito mais de forma recorrente. Quer dizer, a vacina resolve esse. Como é que a gente se prepara para outros problemas que virão futuros, né? Essa resposta eu sei, viu, cara? A gente se prepara morando num pandebuilding. Olha lá. Muito bom. Vamos lá. Olha só, vamos lá. A gente já está aí com 1h20 para a gente agora já começar o terceiro bloco. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, mas ainda temos aqui um bloco interessante para a gente abordar, que são os impactos, né? Aproveitando aí essa percepção valiosíssima de vocês,
dos setores agora de uma forma mais abrangente. Tá? Então, eu vou começar de novo aqui com o Luiz, tá? E vou falar da tecnologia, né? Que disruptou já isso, independente de pandemia, várias indústrias e matou vários modelos de negócio, né, existentes. E aí tem vários exemplos, da Blockbuster, com a Kodak, a Nokia, a Airbnb, o Uber, o Amazon. E eu li recentemente no post do Maurício Benvenuti, que é o CEO e fundador da Startse, que vai ser painelista nosso numa live do Pandemia de Inovação, que tem mais de 2 semanas, ele dizendo que, falando dos cortadores de gelo em Nova York. E quando os cortadores de gelo em Nova York não tinha essa tecnologia, os cortadores iam para o norte, cortavam o gelo, traziam para as pessoas poderem beber alguma coisa gelada ou para usar o gelo de alguma outra coisa. E aí inventaram a fábrica de produzir gelo. E nessa fábrica de produzir o gelo, matou a atividade dos cortadores de gelo. Nós comprávamos cortadores, já que conseguia dentro da cidade, produzir o gelo dentro da cidade. Aí vem a fábrica dos refrigeradores. E a fábrica dos refrigeradores mata a fábrica dos fabricantes de gelo. Então, não é por tecnologia, por transformação digital. A indústria e as atividades dos setores, eles vão sempre se reinventando e vão sempre matar aquilo que a gente estiver fazendo. Então, eu queria te perguntar, Luiz, dessa readequação da dinâmica dos empreendedores que o Ferreirinha levantou, quais são os 5 tipos de empresas ou modelo de negócios, na sua opinião, que devem por causa da pandemia? Legal. Eu só tem um ponto interessante. Essa questão é a dinâmica do trabalho, né? Do trabalho por excelência. A gente fez uma pesquisa, da Jacine fez uma pesquisa no LinkedIn chamada Futuro do Trabalho, é aberta. Quem quiser pode ver, futurodotrabalho.co, que é exatamente falando dessa história, né? E agora a gente está falando de um futuro do trabalho que vai ser cada vez mais tecnológico, com a pandemia de novo isso é acelerado, mas que paradoxalmente, e não é, na verdade, um paradoxo humano, né? Cada vez mais tecnológico, mas cada vez mais humano também. Saulo, eu não acredito necessariamente na morte de um setor, de um segmento completo. Eu acredito, de fato, que tem segmentos que foram muito beneficiados e segmentos que foram muito... enfim, prejudicados. Se falar do varejo físico, é óbvio, a gente está conversando aqui com isso. Indústrias que ainda que tangenciavam, né, ainda ficavam ali à margem da tecnologia, da nova economia digital, de fato, também sofreram mais. Mas você está falando da indústria de entretenimento que eu digo muito mais das plataformas de streaming, etc. O mercado de gaming, sabe? É um negócio, os números são assustadoramente bons para aquele mercado, né? Enfim, se deram muito bem. Mas para quem foi mais prejudicado, necessariamente, eu não vejo que é aquele definhar total. Eu vejo um momento importante de reflexão, reavaliação e pilotagem rápida, muito rápida, né? De entender esse consumidor, os movimentos e as demandas novas e se apropriar e se adequar, na verdade, a essa história, né? Então, você vê as tentativas do varejo físico, do setor de eventos, né? São setores muito turismo, né? São 3 setores, por exemplo, que foram muito prejudicados. Mas você já está vendo no varejo milhões de saídas, iniciativas possíveis, milhões de pilotos acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes também: pilota. A gente esquece dessa lógica de piloto. A gente, né, não importa se a gente é empresa grande, pequena, a gente quer escalar. E não funciona mais assim. O Ferreirinha estava falando que a gente está vivendo adorei isso, Ferreirinha. É um reality show e não é um filme de ficção científica. Não tem roteiro. Ou seja, iteração é palavra de ordem. Não fica só ali nos confins do design thinking. Não é mais aquilo, né? Iterar é fundamental para todo mundo. Seja você uma multinacional, seja você uma startup que já tem isso no seu DNA, né? Então, eu acredito muito mais nessa reinvenção. Acho que esses 3 setores que eu falei, né? Turismo, eventos e o varejo físico, o ponto de venda físico, foram os mais afetados. Não vejo a morte de ninguém, né, necessariamente, mas só tenho uma observação que aí eu acho que é um ponto importante, né, que é uma digressãozinha, mas nem tanto, estou te respondendo também. Se tem alguém que está sofrendo mais com essa história, é o comércio local. Não é à toa que isso foi para a mídia, para todo mundo, né? O suporte ao local, né? Ao empreendimento de bairro, que volta até, Caio, na nossa conversa de gentrificação, né? Parece que não tem fim ali o quanto que eles estão sempre
são sempre atacados, seja pela gentrificação e o aumento do custo de vida, ou agora por esse caso, né? Aquele cara que não tinha entrega, que não tinha um marketplace necessariamente, que tinha uma, duas lojas, que seja, né? Esse cara sim é o prejudicado. E aí eu acho que esse sim é quem está morrendo nessa história, né? É menos sobre uma indústria e mais sobre um tipo, sobre um modelo de negócio, se eu puder colocar assim. E por isso que é tão importante esse suporte que a gente já está vendo, os consumidores muito mais conscientes dessa história, um ponto que o Ferreirinha também colocou lá atrás, né? Muito mais conscientes dessa história e dando suporte ao local. Esses sim são os mais ameaçados. Legal, Luiz. Ferreirinha, nessa mesma linha, tá? Eu estou colocando as perguntas aí boas para você, viu? Porque nessa mesma linha do equilíbrio econômico em relação ao espaço, de simplesmente usar essa quantidade menor de pessoas naquele mesmo espaço, e como você colocou muito bem, o IPTU é o mesmo, o ar-condicionado é o mesmo, existe um equilíbrio, uma relação de diluição desses custos em função da quantidade de pessoas que estão ali frequentando esses ambientes, né? Da mesma forma, tem estimativas de que 25% a 35% de academias, restaurantes, principalmente no peso, salões de beleza, não devem, infelizmente, sobreviver a esse período de quarentena, né? E aí, na hora que a gente volta, sem dar o controle remoto no reality show, mas na hora que as pessoas voltam a consumir, existe uma demanda, essa demanda não vai diminuir, né, de pessoas que frequentam, ou até vai diminuir o restaurante e tal, mas salão de beleza, as próprias academias e tal, elas têm uma demanda de público cativo, e como é que deve ficar essa demanda na hora que 25%, 35% daqueles estabelecimentos deixam de existir, né? Então, naturalmente, se tem mais gente para uma mesma quantidade de serviços, ainda que diminua um pouco a quantidade de gente, não vai ser nessa proporção de 25%, 35%. Então, a lei de oferta e demanda vai fazer com que os preços dos serviços aumentem. Isso é uma tendência, né? E aí eu te pergunto, isso é óbvio que é uma questão de acomodação, né? Naturalmente, vamos começar a abrir outros estabelecimentos para poder acomodar isso e tal, e ele perguntar como é que você acredita que essa acomodação vai remontar esses setores. Estou falando especificamente, você fica à vontade para comentar qualquer um, mas eu estou falando especificamente de academia, restaurante e salão de beleza. Olha, Saulo, algumas questões aí que eu vejo. Você usou um termo que eu vejo que é um termo muito importante, que é da acomodação, mas também é necessário com que a gente pense que essa conta ela não é tão matemática assim. Quando você tem 20% a menos de academias e você tem aquele contingente de pessoas que vão estar ocupando as academias que estão 20% menos, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo vai continuar com a mesma capacidade financeira. Não é assim. Tem muita gente que vai estar também com menos dinheiro no bolso para gastar. Então, essa acomodação, ela não é uma acomodação matemática apenas pela lei da oferta e da procura. Não é. Olha, cara, Saulo, eu vou te dizer uma coisa. Com todo respeito aí, profundo ao Luiz e o Caio, eu vou dizer mercadologicamente que eu verdadeiramente acredito menos na ruptura do comportamento do consumidor e acredito muito mais no desmonte econômico e social que a gente está vivendo. A Covid ela deixa um lastro de desmonte muito mais significativo. Isso quer dizer o seguinte, acho que todo mundo aqui viu que ontem o Rio de Janeiro flexibilizou bar e restaurante, e o Leblon, o Baixo Leblon, estava pior do que antes do vírus. Então, deixa eu falar, bicho, não foi o vírus que mudou o indivíduo. O que vai mudar é a economia dessa dinâmica, que é 20%, 30%, ou já se espera que até agosto quase 40% da base de restaurantes e bares no Brasil terão fechado e quebrado. Mas, gente, isso não é só aqui. A China, que a gente sempre coloca num patamar quase estrondoso de crescimento, que é fato, realmente é isso tudo, mas fechou 72 mil bares e restaurantes desde o final de dezembro do ano passado. Fechou 33 mil agências de viagens. Somente a China. Então, claro que é uma economia que cresce a 14%, e a gente aqui mal consegue crescer 0, alguma coisa. É totalmente diferente a forma de análise. Então, o que eu vejo aqui, Saulo, é o seguinte, eu vou dividir isso em duas coisas. A primeira delas é tudo que falar com o templo pessoal, que somos nós, né? Tudo que falar com corpo, mente e alma, eu acredito que no final disso tudo, essa área de atividade vai ser uma das áreas mais bem beneficiadas, porque a gente vai ser meio primata. A gente vai ser meio pré-histórico. As pessoas vão invadir barbearia,
salão de beleza, manicure, pedicure, tirar unha encravada, cuidar da cabeça, terapia, psicologia, psiquiatra. A gente vai fazer mindfulness e vai buscar personal trainer, porque a maior parte das pessoas, Saulo, não é essa vida da rede social super bacanuda que faz ginástica em casa. A maior parte das pessoas está sedentária, comendo mal para cacete, está totalmente equivocada, vai voltar louco para tentar fazer academia, esquece tudo. Então, eu vejo que essa é uma atividade, tudo que dialogar com o templo pessoal, corpo, mente e alma, terá uma janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Estou dizendo que todo mundo vai aproveitar, mas é uma janela de oportunidade importante e expressiva. Restaurantes têm um tempo de retomada disso que é mais dolorido, porque o restaurante ele lida com um fluxo de caixa muito imediato. Bares e restaurantes têm uma equação de fluxo de caixa muito diferente. A gente tem que lembrar, gente, que a academia de ginástica você faz plano. Quem mantém a academia de ginástica não é quem frequenta, é quem não frequenta, porra. Você faz o plano de 1 ano, vai lá 2 meses, você tem todo o fluxo de caixa necessário para a academia manter o negócio dela bacana. Restaurante não, né? O bar, o boteco, o restaurante, o pequeno, ele lida com aquele dinheiro contado do dia a dia ali, muito difícil lidar com isso tudo. A remontagem disso é mais difícil. Eu vou dizer mais, Saulo. Com esse home office que nós falamos aqui, a minha preocupação hoje não é em relação à atividade de restaurante, a gente vai voltar. O Rio de Janeiro estava lá. Todo mundo mostrou que vai voltar ao bar. Agora, você imagina a quantidade de restaurantes que vivem em função do almoço executivo perto das empresas? Isso é uma atividade que precisa determinantemente, já urgente, ser repensada. Porque o home office faz com que isso seja profundamente alterado. Os demais, muitos de nós vamos sair desse período todo querendo voltar ao restaurante, querendo voltar ao bar. A gente está com saudade disso tudo. Claro, os protocolos serão muito mais severos. Quando eu falo aí, eu vi o Luiz, o Caio falando de setores, a gente tem que tomar cuidado assim. Essa é uma crise que pegou todo mundo. O que muda para mim não é quem é mais ou menos, isso é uma questão de intensidade. Porque da mesma forma que o turismo, eu tenho muito cliente na área de turismo que foi afetado, gente, cinema está fechado, hein? Não vamos esquecer disso não, tá? Cinema está 100% fechado. Não tem nenhuma possibilidade. Cinema não tem delivery. Todo mundo que trabalha em evento, promotor de evento, está parado, hein, gente? Não tem delivery de promotor de evento, não. Então, é assim, não é mais um ou outro. A situação é muito dramática. Então, de uma forma geral, Saulo, tudo que falar para mim com o trato do templo nosso, corpo, mente e alma, tem uma janela de oportunidade significativa. E para os próximos meses e anos, nós vamos ver, sim, uma real acomodação de tamanho de mercado, porque as empresas não têm respiro mesmo, elas quebram, literalmente quebram, ponto. Né? Então, a reconstrução disso não é tão simples e tão fácil, não. A parte de restaurantes e bares, vou voltar ao meu primeiro comentário. Numa primeira fase de retomada, vai ganhar quem estiver lidando com um consumidor mais resiliente. Quem estiver lidando com um consumidor mais de alta renda, um consumidor mais resiliente financeiro, é quem tem uma chance mais de imediato, porque esse cliente tem. Agora, se a gente fala que o desempregado no Brasil, o número de desempregados já é maior que o número de empregados, tudo que falar com médio para baixo vai estar muito difícil nos próximos meses, o próximo ano. A gente vai ter uma queda muito expressiva e que forçará um redesenho de mercado brutal. Ferreirinha. Obrigado, Ferreirinha. Cara, eu vou fazer aqui a última pergunta. Eu ia adorar que a gente conversar mais 1 hora ou 2 aqui, mas a gente já está com 1h30. E aí eu vou pedir, cara, para a gente fazer essa pergunta aqui para fechar aqui a nossa live, tá? É o seguinte, você já deu um spoiler ali da desterritorialização e eu queria, assim, do mesmo jeito que o Ferreirinha fez uma analogia com alguns setores específicos, eu ia te pedir para fazer essa desterritorialização em relação ao direto impacto do turismo e das companhias aéreas, né? E também do tema que eu sei que você gosta muito de desenvolver sobre ele, que é a indústria automobilística. Beleza! Então, vamos lá. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão que foi colocada tanto pelo Ferreirinha quanto pelo Luiz anteriormente. Eu não sou tão otimista quanto o Luiz na questão da quebradeira. Eu acho que não é a questão, mas eu concordo que não é questão de quebrar um segmento, mas acho que é a questão de quebrar uma forma de olhar para um segmento. Né? Então, tem um amigo darwinista digital que me ensinou uma coisa há muito tempo atrás que eu gosto muito, que é você tem que se auto-hackear o tempo inteiro
para se tornar obsoleto antes que o mercado lhe torne obsoleto, né? Então, por exemplo, eu acho que a indústria automobilística é uma delas, que, se não tomar cuidado, vai virar uma Kodak, vai virar uma Olivetti num período próximo. E tem que entender que não é mais uma questão de carro, isso é uma questão de mobilidade, e talvez de tecnologia de mobilidade. Se continuar olhando em fazer lataria que pesa 1 tonelada movida a gasolina, abraço. E aí vai acontecer com a ABC Paulista o que aconteceu com Detroit. E não precisa ser futurólogo para saber disso. Esse é um caso que basta olhar para o passado. Detroit já faliu em 2014 e a gente está usando um exemplo de quando ela funcionava para empurrar uma indústria brasileira, uma indústria no Brasil especificamente, que está sob júdice essa discussão, que eu acho que a gente pode discutir o quanto a pandemia deu uma sobrevida para ela também, né? Mas acho que quando eu digo que a gente tem que, talvez não olhar para um segmento inteiro, mas olhar para a forma como aquele segmento se enxerga. Eu acho que a pandemia serve também para te mostrar que, acho que ela jogou, outra coisa que ela acelerou, aquela maldita expressão que é: eu faço assim há 30 anos e sempre deu certo. Foi para o vinagre essa ideia, né? Outra, talvez, que tem ido para o vinagre, que é uma que acho que o cara que falou isso primeiro tem que ter sido preso, que é o time que está ganhando não se mexe. O time que está ganhando ontem, hoje está lascado, por exemplo. Então, eu acho que os segmentos têm que entender, e é isso que eu chamo de antifragilidade, né? Eu não, né? Taleb, na verdade, que é entender a trabalhar menos com previsões e mais com mecanismos ágeis o suficiente para tomar novos caminhos diante do inevitável, porque vai acontecer. Porque a gente consegue prever muitas coisas até certo ponto, né? A gente brinca muito isso, né? A gente tem muita gente na pandemia procurando uma solução do passado para lidar com um problema que veio do futuro. Quer dizer, cara, não vai rolar, né? Então, assim, além de tudo que a gente pode prever, é também lidar com algo que a gente sabe que não somos capazes de prever, como, por exemplo, a Covid, que também há controvérsias, né? O próprio Taleb diz que não é um cisne negro, que ela foi prevista, só que ninguém deu atenção, né? O que ele caracteriza ali de cisne cinza, que aí começa a paleta de cores do cisne, daqui a pouco vai ter cinza de tudo que é cor, mas que é um evento improvável, mas ao mesmo tempo possível, né? E eu acho que esse momento é um momento de todo mundo, de uma maneira ou de outra, aproveitar. E eu tenho muita resistência em falar de oportunidade com dezenas de milhares de pessoas morrendo, mas eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode usar positivamente para esse momento, é parar para repensar ou hackear os nossos segmentos e ver como que a gente vai sair melhor disso. O turismo é um desses casos. O turismo tradicional, cara, está muito, muito, muito prejudicado. Como que as cidades turísticas estão fazendo? Estão criando experiências supraterritoriais, como tem chamado aí, que são a bendita desterritorialização, que é criar uma experiência digital ou virtual para se relacionar com aquele lugar, né? Tem 1000 exemplos, mil não, mas tem alguns exemplos muito bons. Dá um exemplo para a gente. O melhor que eu acho, tem um lugarzinho chamado Ilhas Faroé, ou Ilhas Faroe, coladinho na Dinamarca ali, que é um lugar que tem mais ovelha do que gente, e talvez por isso mesmo eles sejam tão geniais, né? Eles são aqueles caras que fizeram, não sei se vocês viram esse projeto, eles queriam que o Google Street View fosse lá mapear as ilhas, né? O Google Street View não ia de jeito nenhum, e como eu já falei que ela tinha mais ovelha do que gente, eles fizeram o Google Ship View, colocaram GoPros nas ovelhas e largaram elas pelas ilhas, e as ovelhas mapearam o Street View. Deu tanto sucesso que o Google foi lá fazer o Street View deles. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um videogame onde você interage com moradores das Ilhas Faroe, e o morador tem uma câmera acoplada num capacete na cabeça, e online você interage com ele e leva o cara para onde você quer conhecer naquele país, naquelas ilhas. Ou seja, é uma interação que tem a ver com as pessoas de lá, você interage com a realidade local, experimenta o lugar
sem necessariamente estar no lugar. Esse foi um dos primeiros projetos que eu vi de gente que entendeu que, cara, se a gente não pode levar o nosso destino até as pessoas, se a gente não pode trazer as pessoas para o nosso destino, vamos levar o nosso destino até as pessoas. O segundo, lógico, isso é uma experiência ainda conceitual. Agora vem a próxima fase disso, que é, beleza, como eu monetizo essa história? Mas eu acho que está no momento a gente entender como que a gente pode adaptar ou evoluir os nossos segmentos de negócios e verticais, enfim, para esse novo momento. E a impressão que eu tenho é que quem não fizer isso vai ser a Olivetti querendo vender máquina de escrever no mundo computadorizado. Muito bom, Caio. Bom, meus amigos, eu acho que a gente está aí com 1h40. Não sei se vocês, Ferreirinha e Luiz, gostariam de complementar alguma coisa. Tem algum comentário mais? Senão eu vou fechar aqui a nossa live, deixando um convite para a live de segunda-feira. Ela vai ser a 16ª live. E a gente vai falar sobre espaços de convívios comuns nos edifícios pós-Covid. E aí, para falar sobre isso, a gente está também com outro timaço. Eu costumo dizer que juntar esses três aqui no mesmo painel, a gente deve isso muito à pandemia e transformação digital, porque esse aqui é um painel de HSM, isso é um painel de altíssimo nível. Eu agradeço demais aí a participação de vocês. E nesse painel de segunda-feira, a gente está trazendo, como está se falando muito dos espaços, o desejo pelos espaços mais abertos, né, convivência ao ar livre e tal. A gente está trazendo Benedito Abud, que é o paisagista, né, o mais renomado hoje do Brasil, né? Hoje não, já há uns 30 ou 40 anos já, é um craque. Né? Muitas lives anteriores vêm apontando a necessidade do delivery room, das pessoas pedirem mais comida a domicílio. A gente fez uma pesquisa na live 5, onde a Brain, a Urban Systems e a Prospecta fizeram uma pesquisa para entender esses primeiros movimentos em relação ao Covid. E antes de ontem, a gente colocou no ar a segunda pesquisa, que agora a gente vai entrar no detalhe para quantificar e definir todos os outputs que foram surgidos da live, e a gente vai comprovar isso cientificamente para poder inserir no Panda Building. Então, quanto mais isso divulgar, quem estiver assistindo, preencha, a gente está colocando aí um link na bio, preencha. Quem tiver alguma pergunta que eventualmente não deu tempo do pessoal preencher, vai lá no Instagram do Panda Building, a gente vai ter um post individual de cada um deles, então vocês podem ir lá e fazer a pergunta, que a gente dá um jeito aí de responder, de conectar. Né? Fora o Benedito Abud, e agora eu estava falando no Delivery Room, a gente está trazendo o Fernando Martins, que é gerente de inovação e logística do iFood, para a gente explicar para a gente como é que pode funcionar isso. A gente tem um lugar para receber comida quente, fria, deixar a encomenda lá. E todas as adequações que estão acontecendo nos condomínios, existe um protocolo, onde o Secov publicou, a Lelo, que é a maior empresa de administração de condomínio do Brasil. A gente está trazendo a diretora, que é a Moira Toledo, e, inclusive, ela está participando também de alguns protocolos como esse nos Estados Unidos, então vai trazer muita experiência bacana aí para esses condomínios. E, por último, fitness, que é vida, que está todo mundo fazendo e querendo fazer, quem não está podendo agora, querendo voltar. A gente vai trazer o presidente da Companhia Atlética, que é o Richard Bilton, para compor esse painel da segunda-feira, então vai ser bem bacana aí toda essa disrupção que vai haver nessas mudanças nas áreas comuns dos edifícios. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, foi um prazer, o papo foi maravilhoso, a gente podia passar mais 2 horas aqui tranquilamente. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo esse conhecimento valioso. Eu agradeço, foi ótimo. Obrigado a todo mundo. Maravilha. Obrigado, Saulo, Luiz, Caio, um abraço. Obrigado. Um abraço, Luiz. Obrigado, Saulo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.